pessoal, estamos aqui no nosso 6º episódio do podcast Resenhas de Obras. E hoje vamos falar sobre casas inteligentes, automação residencial. E aí eu convidei, meu amigo, o cara que é top nessa área, que é João Vitor, da Automa Residencial. Automa Home. Automa Home, meu amigo. Automa Home, tá sabendo legal, tá sabendo legal. Automa Home, amigo, estivemos juntos por um bom tempo aqui no Seaway. E ele ainda não aprendeu, né? Automa Home, amigo. Lembrando que estamos relativamente cansados, mas estamos aqui, por isso que a cabeça tá um pouco lenta, né? Tá de lascar. Tô morto de cansado aqui, não reparem os olhos vermelhos, mas é porque a luta tá grande, ainda bem. Ainda bem. Vamos embora. Vamos falar de João Vitor. E aí, João Vitor, você se formando na UFRN, foi, João? Foi. Na UFRN, depois de muita luta. Mas eu comecei... o primeiro vestibular que eu fiz foi para UFRN, para Engenharia Civil, e aí não passei, mas passei na segunda opção, que foi Física Bacharelado. Porra. Fiz Física 4 semestres. Em paralelo, já tinha passado também na Engenharia Civil para a UNP, fui convidado a ir para lá. Minha mãe fez: meu filho, você quer tentar mais um ano de vestibular? Eu falei: não, mãe, tô cansado, quero não. E fui para a UNP, passei um bom tempo lá, passei 2 anos e meio de curso. Foi muito interessante porque foi quando eu comecei a ter contato com obra, logo no primeiro semestre. Porque lá no UNP tinha uma cultura muito grande de estágio, todo mundo tinha que estagiar, tal. Então, desde o primeiro semestre, eu fui estagiário de Engenharia Civil. E numa obra... MRV. Não, a primeira obra foi para Planck Engenharia. Foi Planck Engenharia, é um prédio que ele até mudou de nome, mas chamava Capim Macio Flat na obra, que ele é na frente da ápice. É um flatzinho. Eu acho que ele tem 14 patamares, alguma coisa assim. Mas foi a primeira obra, que era na rua de casa. E foi até engraçado, porque na época não se pagava tão bem para um estagiário de engenharia civil, né? E aí, um amigo meu me ligou: rapaz, tu quer estagiar? Eu falei: bicho, eu não sei. Porque eu tô no primeiro semestre. Eu acho que eu não tenho expertise para estagiar numa obra, não. Ele fez: velho, tá uma maior chacota aqui no fórum da UFRN, porque estão querendo pagar muito pouco para ir para lá. E aí ninguém quer ir. Aí eu falei: velho, quanto é? Eu falei: não, R$150 por mês. Ai, que isso. Aí eu fiz: velho, é aonde? Isso é na rua da sua casa. É bem pertinho. Eu fiz: oxe, eu vou. Tava doido pra aprender. Eu falei: não. Então foi quando eu comecei. Tô batendo no microfone. Foi quando eu comecei a estagiar. Então, desde o primeiro semestre, eu já tava dentro de uma obra. Rapaz, na época que eu estagiava também, eu ganhava R$350, mas eu era rico demais. Você tá doido? Tinha dinheiro pra tudo, eu tinha dinheiro pra festa, pra tudo. Tem que pagar a conta, né, meu filho? Não tem que fazer feira, não tem que fazer essas coisas, aí o negócio fica mais fácil, né? E aí depois a gente foi pra MRV, o Arnaud, que é um conterrâneo meu, tava nessa obra. Um abraço pra Arnaud, saudade de você, que a MRV levou ele de Natal. Foi. E aí ele me convidou pra ir participar de uma obra. Eu pedi pra sair dessa obra que eu tava e já engatei lá, ou seja, eu tinha 4, 5 meses de obra já. Tava entrando no segundo semestre de Engenharia Civil e aí fui pra lá. Pra encurtar a história, passei 2 anos e meio na UNP e aí tinha um colega meu que ele queria muito estudar na UFRN. E aí eu revivi poxa, não passei, todos os meus amigos estavam lá, talvez eu tenha ficado na UFRN em Física para ter contato com meus amigos, que a maioria dos caras tinham passado. Se eu tivesse tentado mais um aninho, aí talvez... Voltou pra UF. Aí a gente fez uma prova, o Raul fez: João Vitor, tá abrindo umas vagas aí. Você passa. Eu fiz: não, então vamos. E ele eu já passei. Você tem que passar para 2012.2, que é o semestre que eu vou entrar. Então tem vaga para 12.2 e tem vaga para 13.1. Então, não. Vamos entrar. Fiz a prova, passei. E a gente entrou junto, levou as matérias da UNP todo junto. Então, foi um parceiro que me ajudou bastante, porque se não tivesse sido ele, eu teria ficado lá e eu não tinha vivido algumas experiências que eu vivi depois que eu fui para a UFRN. Foi muito importante a fase que eu passei na UNP. Eu lembro de viver dentro do laboratório de solos que tinha lá, que era muito bom. E fazer os experimentos. Teve que todo aluno de engenharia civil passa pela a competição lá da Torre de Macarrão, né? Que a gente faz os cálculos lá, usa o macarrão. Você não participou, não? A gente faz um projeto que seria uma ponte e executa ela
em macarrão. E aí tem tipo um concursinho pra ver qual é o grupo que a ponte rompeu, né? Com a que aguentou mais carga antes de ruir, né? Foi legal essa fase da UNP. Depois fui pra FRN e foi só sofrimento. Você se formou na FRN ou UNP? Me formei na FRN. Legal, formei legal. na FRN. Olha, FRN de guerra. João, e como é que foi o início da Automa? A Automa eu tinha acabado de me formar. E aí eu tava vendo vários amigos que estavam iniciando nas obras. Alguns tiveram que sair do estado porque na época tinha pouca oferta de emprego aqui. E aí várias pessoas abrindo empresas de construção, empresas de projeto e tal. E eu fiquei, poxa, eu vou fazer a mesma coisa que todo mundo? Sim. Poxa, não. Eu tive uma experiência muito interessante na construção da Arena das Dunas. Eu fui cadista. Para vocês que não sabem o que é cadista. AutoCAD, né? Cadista é o cara que desenha as coisas no software AutoCAD, que nada mais é do que uma prancheta de desenho virtual, né? CAD é basicamente isso. E aí eu fui para a Arena das Dunas trabalhar numa empresa de telecomunicação, que estava fazendo a parte de cabeamento de telecomunicação da arena. Ela estava tomando conta de metade, chamava 01 Informática e Engenharia, uma empresa de Recife, ela já estava fazendo a Arena Recife, e ela tomou conta de metade da arena, a execução de metade da arena. A outra metade da arena, quem estava executando era a Conectron, que é uma empresa muito antiga da cidade, que trabalha com telecomunicação há muito tempo na cidade. E aí o Eduardo Abbott, que é um amigo de escola, do tempo da escola e de faculdade também, a gente frequentou a UFRN junto. Sempre foi conhecido, dos amigos de brincadeira, de cachaça, de estudo, inclusive, tudo isso. E aí Eduardo fez, inclusive Eduardo é da família da Conectron. Sim. Aí Eduardo fez, tem um desafio aí pra gente, porque eu acabei de me formar e a 01 tá querendo me contratar como engenheiro deles. E aí eu preciso de alguém que... Eu tava estudando ainda, tava na faculdade ainda, ele fez, eu tô precisando de alguém que me auxilie pra gente tocar essa obra junto, porque eu preciso de gente de confiança. Porque eu nem sei se vou dar conta, sabe? Que é uma obra ímpar, né, bicho? A Arena das Dunas é gigante. Acho que é uma das maiores obras do estado do Rio Grande do Norte. Foi muito legal trabalhar naquela obra. E aí foi quando a gente iniciou junto. Ele na empresa que estava fazendo a mesma coisa que a empresa da família, né? Mas em outra parte da arena. A arena é gigantesca. Então a gente tem 3 níveis e ela se divide em setores. Cada pavimento, acredito que tem 6 setores diferentes e são grandes, não são pequenos. Então, o que é que eu fazia? Eu geria, todo dia eu desenhava, eu andava pela obra, via o que tinha sido feito da parte da gente, da empresa, e eu fazia o as-built, que é o projeto como construído. Tudo que a empresa da gente tinha feito naquele dia, eu tinha que desenhar. E isso subia para uma nuvem que não era Google Drive, não era essas coisas que a gente vê hoje, era a nuvem paga, que era específica da obra. E aí, todo dia eu tinha que desenhar tudo para que as empresas que estavam trabalhando lá também, empresa de incêndio, empresa de... Interessante, né? Era uma prática climatização. Então, para eles saberem até onde cada empresa tinha trabalhado naquele dia, para que eles continuassem e não tivesse uma incompatibilidade, ou encontrasse algum empresa, tipo, o dia de trabalho fosse inviabilizado por alguma outra empresa. Legal. Então era um planejamento que existia dentro da Arena das Dunas. Isso acaba sendo um parâmetro para fazer as medições de pagamento e tal, né? E acredito que ao mesmo tempo também. Acredito que sim, eu não era dessa parte na época, mas eu acho que é legal, porque todo dia você tinha o que responsável tinha... para fazer o Mas aí por causa disso, todo mundo ia embora e eu saía de meia-noite da Arena, 11, 1 hora da manhã, porque essa nuvem, às vezes, ela falhava. Então, poxa, eu tenho um tique nervoso quando eu tô desenhando, que eu salvo de tag em tag, quase, porque já perdi projeto de ter que redesenhar o bicho inteiro. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com telecomunicação. Câmeras, catracas, sonorização, então amplificadores, gravadores de vídeo, os telões da arena. No final das contas, a gente entrou só para passar os cabos e aí acabou fazendo muitas coisas. Então a instalação de todos os sonofletores, que a gente chama os aparelhos de áudio da Arena das Dunas, foi a 01 que fez.
fez junto com a Conectron. A Conectron fez uma parte. Foi uma parceria. Não é nem uma parceria, porque cada um tem que tomar conta de um, porque era grande demais. E aí, a gente acabou tendo contato com... Eu não sabia nem que a Bosch... Você sabia que a Bosch faz alto-falante? Sabia não. Os alto-falantes da Arena são todos da Bosch. A gente acha que a Bosch só faz furadeira e treninha elétrica, né? A laser. Não. Ela faz alto-falante. E faz peça de carro. Que a gente... Sabia também, não. Pois é. Faz peça de carro. O limpador de para-brisa é da Bosch. Enfim, então foi o primeiro contato que eu tive com telecomunicação. Então, foi por aí. E foi aí que eu tive vontade. A pergunta é, para não ficar prolixo demais e me perder. A pergunta é, como é que começou a Automa? Então, eu cacei isso aí da minha cabeça. Poxa, eu adoro fazer isso. Foi muito proveitoso, foi muito gostoso trabalhar com isso. É dinâmico, tem pouca gente no mercado fazendo. Existem empresas já estabilizadas na cidade, mas eu vi que era uma coisa que eu queria fazer todo dia e que não ia me trazer, tipo, algum momento, um enfado, ou alguma tristeza, ou então um cansaço por estar fazendo aquilo. Então, poxa, eu vou nessa daí. Legal. Então foi mais ou menos a Automa começou dessa vontade. Começou em que ano a Automa, hein, João? A Automa começou em 2021. 2021. Logo após pandemia, né? Na pandemia. Na pandemia. Ela começou na pandemia. Inclusive, quando a gente começou, fiz um curso de automação e tal. E aí, vislumbrei junto com meu sócio. A Automa começou eu e Dário Filho, que é um amigo de infância Quase também. Irmão, quase irmão. Quase irmão. E aí, Dário Filho, eu liguei pra ele trabalha com mercadoria, ele tem loja e tal. Aí eu liguei pra ele e fiz, amigo, tô precisando de um fornecedor. Isso já querendo começar a Automa. Ela não tinha nome ainda não, mas eu sabia que era pra trabalhar com automação. Liguei pra Dário Filho, me arruma um fornecedor? Eu sei que você conhece o pessoal, me arruma aí que eu tô precisando cotar produto, entender como é que funciona o mercado e tal. Aí ele fez, você vai fazer o quê? Foi. Aí eu fiz, eu vou fazer uma empresa de automação. Aí ele fez, quer um sócio? Foi mesmo. Eu falei, quero não. Quero não. Aí ele fez, amadurece a ideia. Eu gosto muito disso. Aí eu falei, tá bom, amigo. Legal. Tá bom, amigo. Mas me deu o fornecedor, ele fez depois. E me pegou nessa daí. E depois eu fiz, poxa, sozinho ninguém faz nada, né? Então, poxa, Dário Filho, quando a gente era criança, a gente consertava o computador de todo mundo. A gente instalava os softwares, a gente montava computadores, a gente abria esses celulares e comprava peça da China, e a gente fazia essas coisas e tal. Eu fiz, poxa... É uma boa opção. Porque ele sempre gostou de tecnologia. Então, poxa, se a gente vai se enveredar nessa área de tecnologia, talvez alguém como ele, que gosta que nem eu, seja um bom parceiro. E é um bom parceiro até hoje, graças a Deus, me auxilia muito. Manda um abraço pra Um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu, sempre. E aí, pronto, a gente começou junto. Essa Automa. A Automa a gente tentou primeiro colocar ela dentro do Marketplace. Isso foi muito que veio de Dário Filho, de loja e tal. Então, a gente fez site para venda, porque tem alguns produtos que eles são plug and play, que qualquer pessoa pode instalar, né? E aí, vamos vender na internet. Então, toda a parte de ERP para controle de estoque, controle de preço, poder colocar os produtos na Amazon, na Americanas, em todas as plataformas de marketplace, a gente começou já organizando e estruturando a Automa tanto para ser uma empresa de venda online, né, como uma empresa de serviço, porque nem todos os produtos de automação são plug and play, mas de certa forma, se alguém quisesse um pouco mais de automação, iria recorrer a gente para instalação. Começou assim. Depois a própria Amazon inviabilizou as nossas vendas, porque não tem como competir, né? Mas foi muito bom porque nos voltamos pro diretamente. Foco, né? Então foi extremamente produtivo para a organização inicial da empresa a gente tentar mais de um mercado, tanto de venda somente quanto de empresa de engenharia, de instalações, né? Mas aí chegou um momento que a gente viu, não, a gente tá até meio que às vezes entram na plataforma da gente e não sabe se a gente é uma loja ou se é uma empresa de engenharia. Entendi. Tanto é que em algumas conversas aqui no próprio Seaway já gerou uma confusão, inclusive,
o pessoal... É uma loja, né? É uma loja? É. Não, nunca... A princípio nunca foi loja. A ideia é porque existia um pequeno nicho de produtos que dá para vender online, a gente tinha pouco capital, então a gente enveredou por isso, mas depois... Faz parte do crescimento inicial da do empresa, entendimento do que pode ser feito. Foi muito bom, porque até hoje a gente usa o mesmo sistema organizado de catalogar produtos, entrada e saída, o mesmo sistema a gente ainda usa para emitir nota fiscal, tanto de serviço quanto de produto, a gente pode separar isso. Então a gente estruturou, foi mais ou menos um ano, estruturando uma coisa para ela funcionar e organizou, sabe? Foi legal. Faz parte. Foi legal. Ei, Joãozinho, eu acho que hoje a automação ele é um negócio fundamental no processo construtivo, né? Sim. Eu não sei se a nova geração que ela tá mais ligada em tecnologia, mas hoje, por exemplo, eu uso automação na minha casa para ter um certo conforto, praticidade. Você pensa assim também? Eu penso um pouquinho mais profundo, porque a gente conversou mais cedo e aí levantou-se a questão de conversar sobre casas inteligentes. Até que ponto uma casa é inteligente para você? É quando você me levanta a questão de, eu tenho... quem gosta de tecnologia e tal, vai querer uma casa inteligente, vai querer... O que é uma casa inteligente? É uma casa que ela é adaptada, pelo menos no meu entendimento, ela é uma casa que ela atende você perfeitamente e que lhe traz conforto e eficiência no seu dia a dia, sabe? Então... Se eu tenho... não necessariamente eu estou empregando uma tecnologia como um interruptor inteligente para ligar e desligar a sua lâmpada na hora que você quiser, ou você pedir para um assistente virtual fazer isso. Será que isso cabe no seu dia a dia? Ou será que o posicionamento da sua cama... já resolve esse problema? Não, o posicionamento da sua cama já resolve esse problema. Um three-way, que é uma tecnologia antiga, resolveria. Então, o que é que eu trago com a reflexão? Cada indivíduo ele tem uma dinâmica do dia a dia dele, ele tem um trabalho, ele tem um jeito de dormir, ele tem um jeito de fazer a comida dele, ele tem alguém para ajudar, ele não tem muitas pessoas na casa, enfim. O que é que a Automa faz? A Automa, principalmente, o que a gente faz é entender o que o cliente precisa ou ele quer na casa dele, no dia a dia, e aí a gente vai caçar as soluções tecnológicas para que sejam implementadas na casa. O que a gente procura as soluções que podem ser empregadas para que ele comece a usar isso e ele esqueça que existe tecnologia na casa dele. Isso se torna natural no dia a dia dele. Então, uma internet que antes ele tinha um problema para assistir o Netflix dele, em tal quarto, no canto X da casa, não pegava internet. A gente vai estruturar a rede de internet da casa desse cliente para que tudo funcione perfeitamente bem. Ele tem um escritório que ele dedica para trabalho, que isso aconteceu muito na pandemia, o home office. A gente estrutura a iluminação, a automação, de tipo, ligar e desligar, uma sonorização específica. A própria internet, a gente faz uma rede interna da casa, com alguns controles parentais, talvez ele precise para os filhos, ou a gente estrutura a casa para que a tecnologia se incorpore no dia a dia do nosso cliente. Seja acessível a ele também, né? Porque também não adianta de nada você ter a melhor automação do mundo, às vezes o cara não tem nem a praticidade ali de usar o celular. A gente vê muito isso. A gente vê muito... um cliente ele procurar a automação. Pronto, você levantou o questionamento. Procurar a automação, achando que tem que ser uma coisa que tem que ter na edificação dele, tem que existir automação, e ele acaba gastando com isso, é oferecido às vezes para o cliente tecnologias até caras, sem querer saber se o cliente realmente vai usar aquilo. Isso é importante. Entendeu? E aí ele emprega e ele nunca mais usa. Às vezes é um negócio tão rebuscado, Ele nem sabe que tem, né, João? Às vezes ele nem sabe que tem, né? É tão rebuscado o uso que ele faz ele investe uma grana. Poxa, gastei 200, 300 mil de automação aqui na minha casa, mas poxa, ele não consegue nem usar, sabe? Então, o interessante é entender a necessidade. Como engenheiros que somos, disseram uma vez que um engenheiro civil ele foi posto ali para resolver problemas. Não necessariamente. O engenheiro civil, eu acredito que ele está ali para ele
juntar um emaranhado de tecnologias que podem até ser difíceis para outras pessoas entenderem, mas ele vai entender aquele ambiente ali e ele vai dar soluções para que se viva com tranquilidade, com saúde. Aí entra a parte de saneamento, entra a parte de iluminação, entra a parte de conforto, de internet, de tudo no mundo. Então, mistura até com arquitetura, mas a gente tá ali para dar condições melhores de vida, entendeu? Não somente implementar, você é um engenheiro que bota a internet na casa do povo. Não. Eu quero trazer conforto. Praticidade, E praticidade, e eficiência no dia a dia da pessoa, entendeu? Eu entendo que a automação, ela à medida que o cliente vai mudando, às vezes até mudando a idade do cliente, você precisa de automações que vai trazer mais praticidade para ele, né? Tá. Pronto, a gente normalmente, acho que a gente tem 3 ou 4 cases de automação que foi voltada para acessibilidade. Foi. A gente inseriu uma câmera de monitoramento no quarto de uma idosa, um exemplo, que ela tinha uma cuidadora. E aí, durante o dia, a cuidadora ia fazer outras coisas dentro da casa, e essa idosa ficava ali. Então, tinha uma câmera de monitoramento, existia automação da iluminação. Essa câmera, a mãe, a filha dessa senhora, conseguia conversar com ela, conseguia falar com a cuidadora também, conseguia monitorar a temperatura do ar-condicionado que a mãe dela estava usando dentro daquele quarto, conseguia... Isso tudo via internet, via a distância. A senhora era uma médica, ela passava o dia trabalhando. Mas isso trouxe a mãe dela para mais próximo dela, entendeu? Então, isso é uma questão de acessibilidade e trouxe uma segurança, uma tranquilidade para a nossa cliente que não tem dinheiro no mundo que pague. E aí, outro case foi uma senhora que ela morava na Espanha e aí o filho dela, por intermédio do filho dela, que é um colega, fez, olha, a gente precisa... Minha avó passa o dia todinho só. Minha mãe não tá aqui. E aí ela queria só ver minha mãe no dia a dia e tal. Quer dizer, ver a mãe dela, né? Ver a mãe dela no dia a dia e tal. Então a gente colocou as câmeras na casa. Então ela consegue conversar, ela consegue ver lá da Espanha. Então isso traz a tecnologia está trazendo um conforto até emocional. Minha mãe está sendo bem cuidada. Minha mãe tá bem, serve até como alerta. Poxa, aconteceu alguma coisa. Ela tá parada ali, sei lá, até de monitoramento. Então, isso é interessante a gente trazer uma solução. Muito legal. Que traga... Pronto, isso é extremamente... Traz proximidade, né? Traz proximidade, traz conforto e, querendo ou não, controle. A automação, principalmente a automação de iluminação, ela, se você olhar eletronicamente, são relés que eles ligam e desligam com a placa de Wi-Fi, para ser bem claro, assim, bem fácil de entender, e que ele traz para o seu celular um monitoramento daquele equipamento. Então você pode tanto agendar os acionamentos, ligar ou desligar. Então teve clientes da gente que a iluminação externa da minha casa, eu não tenho ninguém que faça isso por mim. E aí eu queria monitorar isso, conseguir ligar, desligar, ter dia, hora para acontecer isso, até para a gente aproveitar melhor a iluminação, até planejada pela arquiteta. A iluminação planejada para dentro da casa dele, inclusive, tem uma sala de jantar que tinha pá de luz. A arquiteta adora, isso é bonito porque lhe traz experiências no ambiente que são extremamente importantes. Isso. Em vez de você colocar só uma luz do tamanho do mundo ali, você tem uma luz que é mais fraca, uma indireta, uma direta ou indireta, que traz um conforto e diversos tipos de aproveitamento daquele ambiente. Mas aí até você mostrar para o cliente, você vai ligar esse interruptor aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, a gente faz uma cena, que é uma cena jantar. Entendi, legal. E aí traz o que foi feito em projeto, planejado pelo profissional, para a realidade. E não somente, tá aqui, dá para usar. Não, tem que existir uma conduta de uso e tal. Então a automação ela traz esse aproveitamento do ambiente, entendeu? João, falando em outros cases ainda de automação aqui. Sim, vai lá. Não, massa a questão da idosa, que você comentou. Inclusive, eu já vejo até potencialidade para alguns clientes da gente. Uhum.
A gente também tem a parte de automação também para filhos, né? Você pode fazer o monitoramento dos filhos, né? Através de câmera e tal. Pode. E também essa semana agora, não sei quando é que o pessoal vai estar assistindo isso, teve algumas mães que conversaram comigo, poxa, estão invadindo câmera de criança, e aí, então, poxa, a gente coloca uma câmera no quarto, uma babá eletrônica, alguma coisa assim, e aí, poxa, estão roubando as imagens, estão tendo acesso, isso é muito preocupante. Isso aí é uma preocupação, às vezes, que a gente não externa para o cliente, mas às vezes tem muito cliente que ele não vê valor nos produtos e às vezes quer sempre um produto mais barato, sabe? E aí, nós temos fabricantes nacionais de câmeras, de aparelhos de automação e tal. Às vezes o pessoal acha até que não deveria, como é que eu posso dizer? Acha um frufru ter o selo da Anatel, mas eu trago uma segurança muito boa para os nossos clientes quando a gente faz a automação e a gente faz a rede de internet. Esses aparelhos se comunicam e a rede. Se alguém tiver que entrar no seu ambiente de rede, ele vai entrar pela internet, né? Então, sempre que nós fazemos automação, nós temos a preocupação de fazer uma infraestrutura de rede. Eu acho que isso é um serviço que tem que ser bem casado, né, João? Automação com telecomunicações, de telecomunicação. Porque e elétrica também. E elétrica também. Elétrica tem que estar bem casado, a ideia com o eletricista, para também ele não deixar ali faltar um neutro no interruptor, alguma coisa Em alguns casos, a gente até prefere, dependendo da dimensão da coisa, a gente prefere fazer a elétrica. A Automa prefere fazer a parte elétrica. Importantíssimo. Mas o que acontece é que as empresas, elas fecham a construção da obra, pelo menos de forma tradicional, às vezes só procuram a automação no final. Se sobrar dinheiro, né? Se sobrar dinheiro. E aí, a gente tenta adaptar da melhor forma possível, sabe? Tanto é que, antes da elétrica acabar, é importante que a Automa entre, ou a empresa de automação. Pra conferir tudo, né? Pra gente conferir tudo e tal. Mas a parte de automação, ela é muito mais ligada à elétrica, inclusive, do que a própria telecomunicação, embora ela use... Ela é uma interseção, né? Porque você vai ter todo o acesso à automação via internet. Então, tem aqueles aparelhos ali, se é uma automação centralizada, se é uma automação Wi-Fi, se é uma automação Zigbee, são diferentes meios só de comunicação, né? Dos aparelhos de automação. Ela vai usar o Wi-Fi, mas ela está ligada diretamente à iluminação, à elétrica, às cargas instaladas. E aí entra a parte todinha de elétrica, que é extremamente importante que esteja alinhada com a parte de automação, entendeu? João, se a gente abordar um pouco sobre isso aí, eu acho que na elétrica tem aquela questão do neutro no interruptor, né? Que é muito importante. Para alguns tipos de módulos pontuais, sim. Acho que tem a questão também de ter circuitos separados só para automação também, né? O que é que você acha? Depende da automação empregada. Existe automação centralizada, que a gente tem um quadro só de automação. E aí todos os retornos e todos os fios de infravermelho dos ar-condicionados e até para uso de televisores ou alguma coisa do gênero de infravermelho. Todos eles são destinados a esse quadro de automação, certo? A lâmpada, ela tem a forma de instalação quase tradicional, mas em vez de descer para o interruptor, a gente leva direto para um quadro de automação. E do quadro de automação a gente vem um cabo de rede, normalmente, para o interruptor. Que aí a gente tem um keypad, é um interruptor diferente. Que aí, ao invés dele só dar o acionamento, ligar e desligar, ele tem mais opções de automação. Um clique, você faz uma coisa, 2 cliques, clicar e segurar. Você pode dimerizar uma lâmpada, então você pode... O que é dimerizar? É tipo um potenciômetro, você aumentar ou diminuir a intensidade daquela iluminação. Então, tem uma automação dessa forma, que aí é imprescindível que o projeto de elétrica esteja junto com o de automação, porque senão vai ser um retrabalho gigantesco, porque vai ter que retirar tudo para mudar. E tem a automação pontual, que aí a gente, como você falou, a questão do neutro. Tá muito comum essa parte de automação Wi-Fi, ou automação Zigbee. Zigbee aqui no estado tem pouco, o pessoal usa mais aparelhos Wi-Fi. E aí o aparelho, ele precisa da alimentação específica dele.
Aí o que muda da elétrica é isso aí. Tradicionalmente a gente deixa só o retorno e a fase no interruptor, que é o que o equipamento interruptor precisa. Normal, tal. Mas aí a gente, quando for colocar um módulo ali, a gente precisa de uma instalação diferente, só mais um neutro para que alimente o aparelho, que ele depois consiga acionar as coisas, entendeu? Eu aproveito aqui para deixar a orientação e assim, vou usar automação na minha casa. Então, você junto com o projetista elétrico, né, João? Entre em contato com a Automa e a Automa vai fazer sugestões de melhoria ou de alterações no projeto para você não ter problema pós-obra, né? Com certeza. Nem durante a obra, nem o pós-obra, que a pior coisa que existe é você ter que tirar um móvel, rasgar um forro, abrir uma parede, depois que já está tudo instalado. E isso inviabiliza, inclusive, a entrada da automação, porque você, poxa, eu vou gastar... Tanto com retrabalho. Minha casa já botei meus móveis, já estão instalados, vai entrar um bocado de gente aqui para tirar... Aí acaba que o cliente ele deixa de fazer a automação. Que a gente entra na história da infraestrutura que pode ser preparada antes. Não necessariamente você precisa fazer a automação de tudo, ou deixar tudo instalado, ou comprar todos os dispositivos de tecnologia de uma vez só. Você pode ter uma instalação elétrica ou infraestrutura, que a gente está fazendo. Pronto, tem três projetos que a Automa entregou esse mês, que é basicamente o cliente está se preparando para que a casa dele tenha todas as tecnologias possíveis, certo? Entendi. Tanto de monitoramento, quanto de automação, quanto de controle de acesso, todas as partes de tecnologia que estão sendo mais empregadas, e sonorização também, empregadas nas casas, o cara já está preparando a infraestrutura, eletroduto, caixa de passagem, quadro, tá tudo pré-estabelecido ali, porque aí depois ele não tem que gastar. Isso é mais ou menos o que se gasta para deixar a infraestrutura pronta para automação, é 20% do orçamento inteiro de automação. Entendeu? E às vezes o próprio custo dessa infra tá ali dentro das instalações elétricas, né? Tá embutido ali, é de boa. Você vai botar, vou descer eu quero fazer a Descer pontual. um conduíte, um eletroduto. Eu vou descer um cabo de energia, um fio. Poxa, você já deixa aquilo pronto. Cara, não, é barato. É barato, para deixar. João, outra observação muito importante é que a automação ela vem valorizar o imóvel, né, no futuro. Com certeza. Tanto, e não só valorizar, como essa infraestrutura que a gente acabou de falar, ela estando preparada, dimensionada, para receber qualquer outra tecnologia que possa vir, todo dia tem coisa nova. Então, é um impacto que a gente tem bastante na parte de telecomunicação, de automação, é que os produtos que, se você pedir um orçamento para mim e demorar 1 mês, 2 meses para conversar com a Automa novamente, eu já vou ter outros produtos, talvez, que até atendam melhor. Entendi. Isso não quer dizer que é bom você ficar esperando a coisa acontecer. Não, porque basicamente a automação já está bem estabelecida, mas tem produto novo praticamente todo dia. Todo dia, né? Todo dia é exagero, mas tem todo ano a gente tem muitas inovações chegando, mês a mês tem reajuste de preço, inclusive, mas tem reajuste de catálogo de fornecedor. Então a gente corre para tentar acompanhar e trazer mais. O que a empresa faz? A gente é um integrador, a gente integra a tecnologia, né, à realidade do cliente. Então a gente está no intermédio ali, tentando trazer o que tem mais novo para o cara conseguir usar e trazer melhor para a realidade dele, para ter mais eficiência. Eu acho que a experiência de você vender uma casa com automação é muito mais prazerosa, né? Porque você vai entrar numa casa com sistema de irrigação automatizado, com os cenários bem elaborados, né? Para você trazer uma iluminação ali para o cliente receber. Sim. Uma musiquinha de fundo, né? É muito melhor, pô, isso aí. Você tem... existe muito nas casas... a experiência pouco aproveitamento dos ambientes. Então, a automação ela traz um aproveitamento completo do ambiente. Então, acaba ela integrando até melhor a família, porque todos os ambientes ali da casa, eles estão muito proveitosos, sabe? Ele tem uma sonorização, ele tem uma iluminação interessante, no quarto também eu tenho uma experiência melhor, até para assistir um filme, para dormir melhor, um controle do ar-condicionado. Tem outro case interessante. Um amigo nosso tem uma filhinha pequena, e aí todo dia à noite ele se levantava para desligar o ar-condicionado da criança, porque em determinado horário da noite fica frio demais. Então, ele deixou isso automatizado. Domótica, que é basicamente o que é automação. A domótica é basicamente você
programar e automatizar processos que você faria, sabe? E que isso é empregado em residências e casas, entendeu? Então, é basicamente soluções que eram industriais e eram mais rebuscadas antigamente, sendo trazida para a realidade das residências, para que isso melhore o dia a dia das pessoas. Basicamente isso. Inclusive, na sua casa mesmo, a Automa colocou um access point, que era um emissor de Wi-Fi, né? Vai bater lá na área do lazer, ué. Que antes, justamente, a gente só via isso em área de lazer de shopping. Era. Mas o custo, você viu, ele não é tão... E chega e dá uma solução boa para uma casa num ponto de acesso, às vezes, né? Dependendo do tamanho da casa, a gente faz um estudo, um site survey, a gente estuda com o mapa de calor, que é o canto melhor de posicionar as coisas, mas já trouxe... A internet já não é mais um problema para você. Então, trouxe uma tranquilidade. Isso aí tirou esse peso. A tecnologia veio e lhe deu tranquilidade. Eu sou fã de automação. Inclusive, eu já boto nas planilhas orçamentárias já uma previsão de automação. Uhum. Isso é fundamental hoje. Eu acho que o público hoje ele precisa de automação. Inclusive eu aqui, aproveitando... eu levava muito carona no meu pai que deixava a luz ligada. Sim. Tu levava também? Não, eu sempre fui mais... Meu amigo, meu pai é muito chateado comigo. Até hoje de noite, até hoje como adulto, ainda deixa acesa só pra escutar o caramba. Não, eu fui cuidadoso com essa parte aí. Sempre fui mais... Mas eu entendo totalmente. A minha filha, ela sai deixando as coisas... Tudo legal, né? Ela que paga a conta, né, João? Mas aí, aí depois o cara vai sair daí... Aí ela... Tá bom, aí já vai desligar. Ei, João, vamos falar aqui de automações em alguns ambientes. Certo. Pronto, então, casa... A gente tem automações... Pode ter irrigação automatizada, né, João? Pode. Vamos falar de casa aqui. Quais seriam as potencialidades de automações numa casa? Sei que são controle de energia. Controle de energia. Controle de energia. Tá todo mundo... vamos colocar energia renovável. Solar, você consegue aferir, então, a energia se está batendo com a da Coserne, com automação. Conseguiria, sim? Consegue, mas eu não quero que ninguém fique quinquinha, miserável e olhando ponto a ponto, não. Mas você consegue controlar... Inclusive, pronto, a gente implementou num apartamento aqui, outro case, num apartamento aqui em Ponta Negra, um controle de consumo de energia, é um disjuntor que ele é um controlador elétrico, um controlador de energia, e aí ele consegue monitorar e ligar e desligar, programar alguns circuitos, certo, da casa, quando ele não estiver lá. Então, a gente tirou só do quadro. Dentro desse circuito que é controlado, a gente só tirou o Wi-Fi, porque ele precisa estar ligado para que tudo funcione. É só uma tomada que está ligada nesse circuito. E o outro circuito é o da geladeira, que a gente sabe que se a gente desligar uma geladeira, a gente acaba com ela. Acaba com ela, para não ter problema. Então, os outros, ele monitora o consumo de energia que está sendo feito, está acontecendo. Ele monitora... todos os equipamentos, porque tem módulos de automação em cada ponto de interruptor, ele tem o controle do ar-condicionado, ele tem o controle da televisão, ele tem o controle da casa em si, mas aí com esse disjuntor, que não é um disjuntor, é um controlador de energia, ele parece um disjuntor, ele controla tudo. Legal. Dentro dessa mesma ótica aí, a gente tem ele é como se fosse uma válvula. Ele abre e fecha a válvula de água, por exemplo. Sim. E a gente teve outro case muito interessante, que a gente colocou esse controlador de válvula, que ele é monitorado, que ele abre e fecha alguma parte de... Um cano de entrada, um cano de... Ele conta aquilo ali. Ou de saída, de consumo. Isso fica legal essa ideia pra gente utilizar em kit, flats também, né? Tá? Isso. Às vezes colocou na casa de praia. O cara corta a água dele ali, né? Colocou na casa de praia e ele, poxa, não tem ninguém na casa e tá consumindo aqui. Legal. Aí o cara, pum, o celular dele, ele desligou a válvula e aí viu que era um vazamento. Então, o controle de consumo, a automação, ela auxilia, sim, certo? O conforto, que é o ar-condicionado, ligar, desligar, a automação auxilia, sim. Acesso, controle de acesso. Você ter uma fechadura inteligente, ou você ter uma fechadura que você consiga monitorar externamente, você coloca uma senha
para algum prestador de serviço entrar ali no apartamento, por exemplo, só naquele momento. Então você monitora esse acesso, você coloca uma senha para cada usuário da casa, você sabe quem entrou, quem saiu. A hora que entrou. A hora que entrou, a hora que saiu, você é notificado. Aí a gente tem a parte de segurança, que a gente tem sensores de CO2, sensores de GLP, sensores de fumaça como um todo. Legal. Que podem ser associados, por exemplo, de GLP, você pode associar a válvula do gás, do fogão, e aí, a partir do momento que ele vir que está vazando alguma coisa, ele vai lá, automaticamente ele fecha a válvula. Então você traz uma segurança de não ter um vazamento de gás e causar um problema muito maior, uma explosão ou queimar alguma coisa. Entendeu? Então a automação, tanto ela tem a parte de segurança, que às vezes a gente acha, não, a automação é só dizer, Alexa, liga a luz. Não, né? Não. Ela faz uma pá de coisa, inclusive tem a parte de automação para sonorização, que você tem o controle das mídias que você reproduz no seu celular, no próprio assistente virtual, numa TV. Você pode amplificar e sonorizar vários ambientes ao mesmo tempo, chama multi-room. Você pode ter dentro da sua casa, assim que você abrir a porta de um lavabo, por exemplo, você está dando uma festinha na sua casa, tem uma arandela ali, uma caixa de som ali, que ela vai tocar a mesma coisa que está acontecendo dentro da casa. Legal. Então já é parte do entretenimento ali, que é a parte de áudio e vídeo. Você pode ter um home cinema, que é um som dedicado para filme, que aí você vai ter um receiver, que ele pode ser controlado por celular, pode ser controlado somente pelo controle dele, mas ele dá uma experiência de áudio do cinema. Poxa, passou um helicóptero, tem um alto-falante ambientado, ele como se fosse um ambiente 3D ali, para reproduzir o que está sendo passado no filme. Se eu conseguir ser claro. Legal. Isso tudo é dentro da alçada, não sei se a palavra é essa, dentro do escopo de uma empresa de automação. A gente é uma empresa de engenharia, que a gente trabalha com a infraestrutura, com a elétrica, a gente trabalha com cabeamento, a gente trabalha com condutas de engenharia. Você vai olhar nas pastas de autômata, só o que tem é NBR, é norma que a gente segue. Então, é uma empresa de engenharia que ela traz tecnologia, todas elas, qualquer que seja, para dentro da casa do cliente. Então, são soluções que antigamente até eram corporativas, que estão entrando no dia a dia das pessoas, entendeu? Aí tem gente para casas, para escritórios. O que é que você tem de opção para escritório? Para escritório, automação de iluminação preparar uma sala de reunião. Preparar uma sala de reunião, você pode... você tem que fazer uma apresentação, e aí você estruturar a parte de áudio e vídeo para que você consiga mostrar uma apresentação de trabalho ou para ilustrar o que você está querendo mostrar ao seu cliente numa tela, num projetor, e isso ser automatizado para até que você não perca a dinâmica da conversa com o seu cliente, você só clicar num botão e aquilo sozinho. É muito massa. Começar a ligar uma TV, entrar no aplicativo específico que você quer que reproduza, ou você usar simplesmente a rede para que você espelhe a tela do seu computador sem ter que usar cabo, sem ter que usar nada, e que você consiga ter uma experiência até de trazer a atenção do seu cliente e você não ficar plugando coisa ou alguma coisa do tipo, entendeu? Você vê alguma automação? Eu vou fazer os desafios aqui, tá? Tá. Você vê alguma automação para motel? Motel já não frequenta há muito tempo motel. Então eu não sei o que pode estar sendo aplicado em motel. Mas aí não pode, já fez brincadeiras, inclusive cliente nosso já fez brincadeira com iluminação RGB, que é a iluminação que pode pedir que dê uma luz específica, vermelha, para que não fique Bota um fundo musical, né? Fundo musical com alguma faixa específica, você consegue. Você pegar, qual é o seu stream que você usa? Eu uso Spotify. Entendi. Poxa, bota dentro da automação aqui, tocar Borbulhas de Amor, com a luz azul, ou então Borbulha de Amor é uma merda para namorar, mas é um negócio desse, entendeu? Que aí vai
Pode até ficar descontraído ou pode trazer. Se amor maior, se né? o casal estiver em sintonia, talvez traga alguma coisa de bom. Outra vez Dá traga pra- até a própria sintonia, né? Que esteja Traga, faltando, né? justamente. Essa experiência pode ser interessante. Pode ser usado sim. Olha Pode ser aí. usado sim. Hashtag fica a dica para meus clientes que tem motel. Sim. Pode ser. Tem cliente que tem motel. Tem? É ótimo. Pra supermercado. Supermercado tem muita coisa que dá pra usar. Supermercado é tudo. Tudo, é. Tudo, porque existe automação, esse nome automação existe a residencial, mas no supermercado existe a automação comercial, que é uma coisa muito comum dos supermercados, que é justamente automatizar aqueles processos de bipar os... Olhando aqui. Bipar os produtos e tal, e ali, aquilo é um certo tipo de automação. O que a gente traz para supermercado é a parte de segurança, que é monitoramento de Controle de câmeras, funcionário. alarme, controle de entrada de funcionário. Pelo reconhecimento facial e tal. Tem bastante, inclusive, É. inclusive é legal, a gente conversou sobre realidades comerciais que podem existir, e aí existem câmeras de monitoramento de temperatura, existem câmeras de monitoramento, a gente falou muito de câmera aqui, né? Mas é porque é uma coisa que já está meio que enraizada na população da necessidade de usar essas coisas, e ter esse monitoramento. Mas a automação... Existe reconhecimento de placa de carro. Eu tô vendo no Natal Shop agora, eu paguei, não precisei de um ticket na saída não. Ele já reconheceu a placa Ele e reconheceu abriu. a sua placa. A câmera, ela consegue reconhecer a placa, está ligada a um sistema, o sistema reconhece ali. Quando você paga, ele já associa aquele bilhetinho que ele lhe entregou, eu a vi placa isso do aí. seu carro, na hora da saída, ele reconhece. Não, fulano pagou já. Não precisa Então- nem botar o papelzinho, ele já Não. viu a placa do carro e já foi abrindo. E talvez isso tenha melhorado bastante o fluxo de carros ali. E a solução talvez tenha sido para melhorar essa entrada e saída. Às vezes um cliente não conseguia colocar o cartãozinho caía, fazia uma fila de carro. Então, trouxe uma melhoria. No Maracanã, por exemplo, existe um monitoramento de temperatura de todo mundo que está entrando e saindo ali, para ver se, talvez até de controle de saúde, para ver se tem alguém que estava com Covid ou está doente. Então existe isso aí, reconhecimento facial, que a gente tem implementado bastante. Como controle de acesso, por exemplo, você pode ter um cliente, aqui mesmo no Seaway, para quem não sabe, estamos no Seaway. Você pode... Temos vários clientes, existem vários clientes no Seaway que são de salas de trabalho. A gente usa a biometria para entrar. Mas existe tecnologia para você ter um reconhecimento facial, poderia fazer o cadastro online. Alguém que viesse de fora, ela fazer o cadastro para usar a sala um dia só para trabalhar. E aí, assim que chegasse na frente da câmera, ela reconhecia. Teria o acesso. Você não precisava nem vir fechar, mas não vai querer deixar de existir esse relacionamento humano. Mas tem como. Tem como. Só com a foto da pessoa. Você pode mandar sua foto, pronto, você entra no reconhecimento facial em qualquer canto que você quiser, desde que esteja cadastrado, entendeu? Então tem muita coisa interessante de automação e de controle de acesso, de tecnologias de telecomunicação que podem ser empregadas em uma residência. João, aproveitando esse gancho aí, a casa é antiga, o condomínio é antigo, o prédio é antigo. É possível implantar automação ainda? É possível, certo? Existe principalmente alguns nichos de produtos feitos justamente para casas já construídas, certo? Vai precisar de uma intervenção aqui e acolá, alguma melhoria, mas existem produtos que Direcionados para isso. direcionados só para esse tipo de residência, de prédios e tal. Mas também tem uma coisa muito interessante que a gente pode levantar, é trazer uma cultura de renovar nossas edificações periodicamente. Eu sei que ninguém tem tanta grana sobrando assim para estar gastando com infraestrutura. Mas eu vi, por exemplo, um retrofit que fizeram num prédio antigo, que valorizou bastante o próprio imóvel nas áreas comuns. Trocaram toda a parte de iluminação, de tubulação de infraestrutura, pintaram novamente de forma até meio que artística as áreas comuns. E isso trouxe muita gente para compra e aluguel desse imóvel. Então, renovar as possíveis tecnologias que estão ali
fazem com que o prédio ele tenha uma vida útil e se torne interessante. E não que a gente tenha que fazer novas edificações. A gente pode ter um aproveitamento melhor, principalmente das áreas da cidade, que elas já não estão podendo ser muito construídas, já está mais cheio e tal. A gente pode ter uma revitalização desses prédios para que a gente consiga ter trazer famílias novas. A gente não tenha que habitar sempre para grandes distâncias, entendeu? Legal. Uma vez eu vi um dado que, tipo assim, energia solar mais automação, ele valoriza a casa em torno de 25%. Uhum. Né? Eu concordo com isso. Sim. Eu acho que a experiência de venda é muito mais completa. Na hora que Sim. você tem energia solar ali, você tem um sistema de automação. Uhum, com certeza. João, e o que é que você vê aí de inovação que está chegando no mercado aí? Tem algum lançamento aí que você acha que vai ser bem bacana aí na área de automação? Rapaz, o que está acontecendo... Eu acho até difícil de responder essa pergunta, porque como eu estou vendo tecnologia quase todo dia... Você não sabe mais o que é antigo, né, João? Eu não tenho uma grande inovação assim, não, que venha... Porque já está natural até essas tecnologias. Talvez para algumas pessoas o que eu falo, o que eu vivo, seja muito novo, né? Dependendo da pessoa que eu estiver conversando. Mas o que tem de novidade é que as coisas estão barateando. E eu acho muito interessante, mais interessante até do que a inovação. A realidade dos produtos é de cair os preços mesmo. A realidade é que talvez as empresas que fazem interruptores comuns, por exemplo, uma Schneider, uma Tramontina, que é do público maior, daqui a pouco vem um interruptor que já seja inteligente, entendeu? Lâmpada incandescente e hoje é tudo LED, né? Talvez o interruptor lá na frente já seja não vai demorar, né? Não vai demorar muito. Então, Verdade. o que eu posso trazer até de inovação para quem está assistindo o podcast é dizer, talvez agora seja uma coisa até que você acha que não cabe no seu dia a dia, mas isso vai entrar dentro da sua casa sem você querer. Vai acabar entrando, entendeu? Porque você vai ter que trocar o interruptor e aí só vai ter inteligente para vender. Legal, João. Entendeu? Legal. Boa filosofia. Gostei. É tipo isso. Então, acho que é isso aí. Obrigado pela sua participação. Foi muito enriquecedora. Eu falaria o dia inteiro aqui com você. Eu sei que você falaria. É muito fácil pra gente conversar. Pessoal, e quem quiser ter o acesso do João, vai estar aqui no finalzinho do vídeo. Sim. Qual é o Instagram, João, da Automa? Automa Home, @Automa Home no Instagram. Facinho de achar. A diferença é que o M é duplo. Tem 2 M's. Automa com 2 M's. Automa Home é bem facinho de achar. E qual é o celular para contato? O celular é o 996560822. Você vai falar comigo. E aí a gente organiza, esclarece o que tiver que esclarecer, conversa com você para trazer qualquer solução. Às vezes tem clientes que eles jogam qualquer pergunta para... Rapaz, existe isso? Às vezes existe e a gente leva para o cliente inovação. A gente procura algo próximo do que para trazer essa vivência que ele está procurando. Então, pode ligar para a gente até para perguntar coisas... Se existe, né? Se existe. E aí a gente vai ajudar, com certeza. A gente tem esse cuidado de ser sempre receptivo e cordial, legal, porque a gente quer ter relação com as pessoas para que elas entendam que é acessível e que é legal ter tecnologia na sua casa e pode melhorar a sua vida demais, entendeu? Eu já trabalhei com o João e assim, eu admiro demais a pessoa do João. Você vê que ele tem amor pelo que faz, né, João? Uhum, muito. Gente boa mesmo. Então, pessoal, obrigado. Quem gostou do vídeo aí, curte, continua seguindo a gente e até o próximo.